igreja do avivamento? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos dar início ao nosso livro racional, ao nosso Deus. Amém? Você está alegre, você está feliz. Amém. Porque você está na casa do Senhor. Vamos ficar aí, aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler o versículo que está no Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Êxodo 6, 3. Vamos ler, todos vamos acompanhar ali. Amém? E eu quem? Volte o 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não me foi perfeitamente conhecido. A pergunta para nós refletirmos a ser feita nesse momento é: por que Abraão conhecia a Deus? Está escrito: Abraão conhecia a Deus porque Deus apareceu a ele. Amém? Eu profetizo que nessa noite, nesse ano, Deus vai aparecer a você e você vai conhecer a Deus não de ouvir falar, mas porque Ele vai se revelar a você, se você ter glória a Deus. Diga glória a Deus. Uma segunda pergunta a ser feita é: por que Deus apareceu a Abraão? O que Abraão fez? O que Abraão tinha? O que eu e você precisamos fazer? O que eu e você precisamos ter para Deus aparecer como apareceu a Abraão? Não sei se você consegue raciocinar junto comigo. Existe, não desmerecendo cada um no seu patamar, cada um no seu nível de conhecimento, de espiritualidade, de teologia, glória a Deus por cada servo dele na terra, amém? Mas pense comigo, tem hoje na terra algum homem, algum profeta que conhece a Deus igual Abraão conheceu? Que Deus, o Todo-Poderoso, se apresentou a ele, tipo, apareceu a ele. Tem? Então, você concorda comigo que é possível Deus fazer com qualquer um de nós, da mesma forma que ele fez com Abraão? Sim ou não? Sim. Quer ver um exemplo? Aqui Deus estava conversando com quem? Com quem era essa conversa? Moisés. Deus está falando do outro lado 2. Deus está falando com quem? Moisés. Falou mais Deus com quem? Então Deus aqui estava fazendo a mesma coisa com Moisés. Da mesma forma que ele tinha aparecido para Abraão, Isaac e Jacó, aqui ele estava se aparecendo também para Moisés. E a confirmação dele é que ele disse: Eu sou o Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Por quê? Aqui já é como diz aí fora, um esquenta para a palavra. Amém?
que Deus está falando, eu sou o Senhor? Porque Moisés até aqui só conhecia os deuses do Egito. Ele não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele conhecia de ouvir falar. Ele já tinha visitado os hebreus, que era sua parentela de sangue, assim, e de ouvido falar que existia um Deus dos seus antepassados, um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele não conhecia esse Deus. Mas lá no Egito tinha muitos deuses. Muitos deuses. Como hoje, na nossa geografia, existe Deus para tudo. Não é assim? Existem muitos deuses. Deus para casar, Deus para ganhar dinheiro, Deus para... Não é assim? Essa época do ano, tem Deus até para pular onda. Não é assim? E Deus falou assim, falou Deus a Moisés, e disse, eu sou o Senhor. E a pergunta de Moisés seria, que Senhor? Aí no 3 ele diz, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus todo-poderoso, como o Deus todo-poderoso. Então aqui Deus está falando, existem outros deuses, mas não tem o mesmo poder que eu tenho. Existem outros deuses, mas não podem fazer o que eu faço, não pode abençoar como eu abençoo, não pode cumprir a promessa que eu prometi a você. E eu profetizo nesta noite que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai aparecer a você, vai se revelar a você, se você se esquece da glória de Deus, aleluia. Mas pelo meu nome, perceba que Deus não aparece a Abraão, a Isaac e a Jacó por causa deles, por causa de Abraão. Ele fala, eu apareci a eles por causa do meu nome. O Senhor não é perfeitamente conhecido. Aqui Deus está fazendo um requerimento. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu apareci a eles, mas eles não fizeram o que precisava ser feito para que eu fosse o quê? A pergunta é, Deus, através da nossa vida, está sendo conhecido lá fora? Ou hoje, se Deus aparecer para mim e para você, Ele faria esse mesmo requerimento. Eu estou aparecendo a vocês, estou falando com vocês, se manifestando com vocês, mas não estou sendo perfeitamente conhecido. Eu profetizo que através da minha e da nossa vida, através dessa igreja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai ser perfeitamente conhecido na nossa geografia. Amém? Se você crê, se expresse pela glória de Deus, aleluia. E a pergunta que foi feita para nós, a segunda pergunta é, por que Deus apareceu a Abraão, Isaac e Jacó? Diga por quê? Abraão habitava na Babilônia. Mas a Babilônia não habitava nele. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Se você se tornar amigo do mundo, você se constitui inimigo. Se você amar o mundo mais do que a Deus, Deus não aparece para você. Por que Deus apareceu para Abraão? Porque Abraão estava lá na Babilônia, sim ou não? Na Babilônia existia vários deuses. O pai de Abraão era fabricante de deuses. Mas Abraão nunca compartilhou.
Abraão nunca se conformou, como o próprio Jesus disse: não se conformeis com as coisas desse mundo. Abraão nunca se conformou com a idolatria do seu pai. Abraão nunca se conformou com a tecnologia, com as vantagens, com como que eu posso dizer, com a vaidade, com a riqueza, com as coisas terrenas da Babilônia. E olha que ele habitava no melhor lugar do mundo naquela época para se viver, que era a região da Mesopotâmia, o berço da civilização, o berço da tecnologia. Mas ele não se conformou, ele não se encaixou, ele não deixou tudo aquilo entrar nele. Amém? Amém. A mesma coisa quando Deus apareceu no 2, para Moisés. Passaram 5 anos, quem sabe me responder? De quando Deus apareceu para Abraão, para Deus aparecer para Moisés, quanto tempo se passou? De quando Deus disse para Abraão, disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Para esse dia que ele aparece a Moisés e fala para Moisés: eu sou o Deus que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó. Quanto tempo se passou? 500 anos. Porque 450 anos eles ficaram no Egito como escravos. Não é assim? Quando Deus aparece para Abraão, ele já tinha 75. E ainda veio Jacó, e ainda veio Isaac, e ainda veio Jacó. 500 anos, entre 500 e 560 anos, mais ou menos. Por que levou tanto tempo para Deus aparecer de novo para alguém? Porque não podia, olha a sequência. Deus aparece para Abraão, Deus aparece para Isaac, Deus aparece para Jacó, é assim? Deus teve ali um chamego com José, mas não apareceu para ele. Não foi assim? Mas aí já não aparece para mais ninguém. Sabe por quê? Porque o povo descendente de Abraão, que foi para o Egito, se acostumou no Egito, deixou o Egito entrar dentro deles. Sabe qual é o problema que Deus não aparece para a nossa geração? Porque nós aceitamos Jesus, aceitamos a Deus, mas não tiramos o mundo, o Egito de dentro de nós. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus te tirou do Egito e agora Ele vai tirar o Egito de dentro de cada um de nós. Se você crê, glorifica o Eterno. Olha o que está do seu lado e não está assim para ele. Sabe qual é o segredo de Deus aparecer para você? Tira o Egito de dentro de você. Ai, ai. Me perdoe, não é indireta, não é isso, é uma realidade. Quer ver uma época que o Egito entra dentro dos crentes? Final de ano. Sim ou não? Sabe o que eu tenho escutado mais esses últimos dias? Rapaz, eu comi tanto. Ou não? Olha, esse final de ano, essa virada de ano eu comi, viu? Isso não é um sintoma de quem saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele? Não foi o requerimento do povo lá no deserto? Lá no Egito nós tínhamos comida. Não é assim? Nós tínhamos pepino, cebola, alho. Ah, pastor, você está dando indireta? Não, eu estou alertando. Porque é nas pequenas distrações que o faraó entra e coloca a corrente no pescoço. É nas pequenas distrações que o faraó entra e coloca a corrente no teu pé. Se eu quero que
esse ano seja diferente, seja melhor, eu tenho que fazer algo melhor para Deus, eu tenho que fazer algo diferente para Deus, eu tenho que tirar o resto do Egito e ir dentro de mim e dizer assim: sabe de Egito, vai embora Egito, amém? Glória a Deus, você pode glorificar a Deus? E para nós orarmos, qual foi o mais difícil para Deus? Qual foi a dificuldade? Para Deus não existe dificuldade, mas qual foi o mais difícil para Deus? Foi tirar o povo do Egito ou foi tirar o Egito do povo? Para Deus tirar o povo do Egito foi assim, sim ou não? Mas para tirar o Egito do povo foi 40 anos e não tirou. O povo morreu no deserto e não tiraram o Egito de dentro dele. Os que nasceram no deserto, sim, esses nasceram livres. Por isso que Jesus falou: para entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. E eu profetizo que você está nascendo de novo na presença do Eterno, e nem o restício de Egito haverá dentro de você, porque o Senhor vai te purificar, vai se revelar, vai aparecer a você, e você será uma nova criatura em Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Se você quiser, você pode repetir comigo também essa oração. Diga: meu Deus e meu Pai. Ou melhor, diga: nosso Deus e nosso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus, o Pai de Jesus, o meu Salvador. E meu Deus, nessa noite, nós colocamos diante do teu trono o nosso coração para te adorar em espírito e em verdade. Assim como o Senhor disse a Moisés: eu apareci porque eu ouvi o gemido do meu povo e eu desci para libertá-los. Nós declaramos que o Senhor está presente nesse lugar, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração e trazendo libertação para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa geografia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que toda, repita, que toda atmosfera do Egito seja quebrada agora. Egito de opressão, de depressão, de medo, de enfermidade, de pecado, de cadeias espirituais e de escravidão, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós declaramos que este é um lugar de libertação e de cura, de restauração e de uma nova identidade. Amém. Se você orou com fé, se você crê, glorifica a Ele, diga aleluia, diga glória a Deus. Essa é uma noite para aplicarmos o sangue de Jesus na nossa vida. Para Deus tirar o seu povo do Egito, precisou aplicar o sangue na casa de cada um. Para o Egito sair da nossa vida nessa noite, nós precisamos aplicar o sangue de Jesus na nossa vida. E daqui a pouco eu vou ensinar você pela palavra como se aplica o sangue de Jesus na nossa vida. Amém? Mas antes disso, vamos adorar o nosso Deus. Vamos glorificar o nome dele. Amém? Com alegria, vamos cantar, vamos adorar, vamos se alegrar na presença do Todo-Poderoso. Chamou a igreja do avivamento.
Só os que estão felizes com adorarem, porque Ele é o seu Deus, aplaudam o Senhor muito forte, amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele é digno de receber toda adoração, Ele é digno de receber toda exaltação, amém? Aleluia. Diga assim comigo. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Ensinados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé.
perseguição parou, igreja, o colisão parou, igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O império não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Novamente, bora? Perseguição, parou, igreja, o colisão, parou, igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Querida pessoa que está do seu lado, diga assim: a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Amém? Diga: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Amém? Diga: porque você é a igreja do Senhor. Amém? A casa do Senhor tem norte. Você é remanescente. Você é a igreja. E nada pode parar aqueles que o Senhor escolheu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Adorar o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma. Amém?
diante da majestade de Jesus. Tudo já me ama, em grande excelência, diante da majestade de Jesus. De Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder, amar. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder, verdade. O descendente de Davi, homem mais notável, ele ama a justiça, poder e piedade. Diga, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e piedade. Eu já o amo, ele até estremeça diante da majestade de Jesus. E eu já o amo, e até estremeça diante da majestade de Jesus.